Como entrar em contato com seu futuro orientador de mestrado? Essa é uma dúvida muito comum e muito interessante e que hoje a gente vai destrinchar nesse vídeo. Mas se você ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Assis, eu sou o criador desse canal e aqui eu compartilho informações valiosíssimas para sua preparação para o mestrado, para sua escrita de artigos científicos, enfim, eu descomplico esse universo acadêmico para você principalmente que está iniciando a sua caminhada acadêmica, tá bom? Então se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo antes de eu começar a passar as informações valiosas para ti, tá bom? Tô te esperando, faça a sua inscrição. Então pessoal, vamos lá, vamos começar. Hoje, o tema que a gente vai abordar, ele é muito interessante, principalmente aí para quem está nessa jornada para ingressar em mestrado, que é como abordar o seu futuro orientador. Gustavo, eu preciso necessariamente entrar em contato com o meu futuro orientador do mestrado antes do processo seletivo, ou isso é algo que eu preciso fazer somente após eu ser aprovado? Esse é o primeiro ponto que a gente vai conversar. Pessoal, é importante esclarecer que não necessariamente você sempre vai ter que entrar em contato com o seu futuro orientador antes do processo seletivo. Eu, por exemplo, fui aprovado em 3 processos seletivos de mestrado antes, na verdade, eu fui aprovado em 3 processos seletivos de mestrado sem entrar em contato com nenhum orientador. Eu fui conhecer a minha orientadora depois que eu já tinha sido aprovado. Então, é só para mostrar para vocês que não vai ser todos os casos que você necessariamente precisa conhecer o seu orientador. Só que existem alguns casos que é obrigatório que você conheça, troque pelo menos ideias, e-mails com seu futuro orientador. Porque existem programas que para você participar da seleção de mestrado, você precisa de uma carta de aceite do seu futuro examinador, falando que, caso você venha a ser aprovado, esse professor ele está apto a te orientar. Então você já precisa construir essa relação com o seu futuro orientador antes do processo seletivo de mestrado. Isso acontece, por exemplo, em processos seletivos na área da saúde, que eu já analisei alguns editais. Mas, por exemplo, eu fui aprovado sem conhecer os meus futuros orientadores nos programas que eu fui aprovado. Mentorados que eu tive também, Claudinei, Marília, enfim, Priscila, nenhum deles conhecia os seus futuros orientadores. Eles foram para o processo seletivo, se prepararam com a metodologia que eu tenho do GPS da aprovação no mestrado e foram aprovados sem problemas, tá bom? Então existem esses 2 casos. E Gustavo, como é que eu vou saber se eu preciso entrar em contato antes com o meu futuro orientador ou não? Você vai olhar essa informação no edital. Se no edital tiver que você precisa necessariamente dessa carta de aceite do professor, o que significa? Que significa que você não pode participar do processo seletivo sem antes ter essa carta de aceite. Aí você vai precisar estabelecer essa relação prévia com o seu orientador. Mas de toda forma, independentemente, se você não precisar, vamos supor que você não precisa dessa carta, não está lá no edital. De toda forma, eu recomendo que você já crie laços com o seu futuro orientador antes do processo seletivo, se possível, tá bom? E eu vou compartilhar contigo aqui algumas dicas de como entrar em contato com o seu futuro examinador. Uma primeira dica, que é muito importante, é que você não chegue já de cara pedindo orientação. Por mais, eu quero ser orientado, geralmente o que as pessoas pensam? Vou entrar em contato com o professor mostrando o meu interesse para que ele me oriente. Só que, se o professor não te conhece, qual que vai ser a primeira reação do professor? Mas eu nem conheço essa pessoa e ela já chega aqui me pedindo orientação. Você acha que vai colar? Não vai colar. Por quê? Porque, primeiramente, você não estabeleceu uma relação de cordialidade com o professor. Você não estabeleceu o que a gente chama no meio acadêmico, que é muito importante, de redes dadivosas, networking, o famoso networking. Então, o que você precisa fazer primeiramente? Você precisa desenvolver um network com esse professor, se possível, tá bom? Então, se a primeira abordagem em um e-mail, por exemplo, tem que ser uma abordagem, por exemplo, você comentando um artigo que você leu desse professor, que você achou muito interessante, que talvez você tenha ficado com dúvida em algum ponto, ou uma abordagem também questionando acerca do grupo de pesquisa do professor, que o professor faz parte, mas não uma relação, uma primeira e-mail, já perguntando, professor, meu nome é fulano de tal, você tem disponibilidade para me orientar? É uma abordagem muito direta e as chances são grandes de você receber ou não logo de cara. Então você não vai fazer essa abordagem, correto? Então a sua primeira abordagem vai ser uma abordagem
mais, digamos assim, comendo pelas beiradas. Você não vai pedir orientação logo de cara, mas você realmente vai mostrar interesse genuíno, e é importante que isso seja íntegro. Não adianta nada você, enfim, vir com interesses escusos. Não, tem que ser uma relação construída realmente ali, uma relação que vai ser boa para ambos. Então você tem que mostrar primeiramente o seu interesse pela área de pesquisa do professor, pelas produções do professor. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler o que esse professor já escreveu. Qual que são os grupos de pesquisa que esse professor faz parte, por exemplo. Então tudo isso aí vai te dar munição para você conseguir conversar com esse professor e a partir daí construir uma relação que pode avançar, por exemplo, para você participar do grupo de pesquisa desse professor, para você participar como aluno especial da disciplina que esse professor dá no mestrado. Enfim, né, existem diversas oportunidades, diversas possibilidades e que você precisa ir mapeando. Aí depois que você já tiver esse contato, aí sim eu recomendo que você comente algo relacionado à orientação, mas já num momento posterior e não no primeiro momento, no primeiro contato, tá bom? E pessoal, nesse contexto que a gente está virtual, enfim, a pandemia acelerou muito essa questão, né, de professores que às vezes não estavam no mundo digital e que hoje estão fazendo lives, dando palestras virtuais. É muito bacana também, né, às vezes você está lendo um artigo de um professor, pô, marca ele lá nos seus stories no Instagram, né, faz um certo merchan para o artigo do professor, tudo isso é muito bacana, principalmente se o professor ele for ativo nas redes sociais, né? Então, você também pode utilizar, né, desses mecanismos. Eu, por exemplo, né, eu faço isso direto. Por exemplo, essa semana passada, eu estava lendo um livro de um defensor público, né, para a minha dissertação, para a escrita da minha dissertação, e eu vi um trecho lá muito interessante, falei, nossa, vou tirar um print aqui e marcar ele nos stories. Aí eu comentei, ó, né, eu tô lendo esse livro aqui, ó, pessoal, para minha dissertação, do professor fulano de tal, né, e vai ser muito útil esse conceito aqui. Então, assim, eu utilizei essa abordagem de forma íntegra, porque era algo que realmente estava me auxiliando. E como é algo bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que compartilhar. Então, essa divulgação dos professores também é algo muito bacana que você pode fazer e dessa forma também criar mais um vínculo, né, um vínculo a mais com esse professor, tá bom? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha te auxiliado, né, que a gente destrinchou essa questão relacionada à orientação. Em resumo, você não precisa conhecer, em todos os casos, seu futuro orientador, mas existem processos seletivos que exigem que você já tenha esse contato prévio antes do processo seletivo. Mas independentemente do seu edital, mesmo que não seja algo obrigatório, o que eu já te recomendo? Que você entre em contato com o seu examinador, seguindo os passos que eu te passei aqui hoje. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E é isso, pessoal. Te vejo no próximo vídeo Pesquisador Raiz. Um abraço.